Muito bem, vai ser script mesmo, vou tomar um pouquinho de água aqui, para melhorar a garganta. Bom, vou mostrar umas cenas que fazem a gente refletir melhor sobre as nossas crenças e as nossas descrenças também. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que muitas vezes a gente pode estar enganado sobre muita coisa, que a gente até afirma ser a representação da verdade, da honestidade. Eu admito, eu estava enganado, e eu vou mostrar algumas cenas aqui que de fato elas podem confirmar que eu estava cometendo um certo engano, não estava observando de forma verdadeiramente apropriada. Então, vocês acompanhem comigo o que eu Aí posso Deus me deu uma estratégia. Como é muita gente, as cruzadas que nós fazemos hoje, para a glória de Deus, são cruzadas onde vão 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 pessoas. Não tem como orar um por um. Aí Deus me deu essa estratégia. Quer ver? Faça assim com a sua mão, ó. Normal? Agora junta de novo. Se tiver qualquer maldição na sua vida, se você for vítima de qualquer obra de bruxaria, macumbaria, espiritismo, a sua mão agora, depois da oração, vai ficar presa, não vai soltar. Normal? Agora junta de novo. Se tiver qualquer maldição na sua vida, se você for vítima de qualquer obra de bruxaria, macumbaria, espiritismo, a sua mão agora, depois da oração, vai ficar presa, não vai soltar. Da inveja, do olho grande, olha aí, Senhor, e não permite mais. Bom, agora, pessoal, compare o que este homem verdadeiro, esse homem de Deus, que lida normalmente com multidões dentro dos palcos sugestionados, de pessoas sugestionáveis, com crítica, digamos, um pouco baixa, e, portanto, elas são fragilizadas neste ponto e facilmente são levadas a esse tipo de transe, de sugestão. No momento que você diz para essas pessoas que elas estão com bruxaria, que elas são vítimas de olho grande, sabe aquele olho bem grande, parece daqueles desenhos animados? Então compare. Gostaria muito que você comparasse a cena anterior com a que vem a seguir, que é do mestre de hipnose, o Tesser, que também já foi goleiro do Palmeiras Futebol Clube aqui de São Paulo. E ele é o Tesser, ele trabalha com ciência, com neurociência, com ciência pura, ciência. Não menciona, não coloca em seu trabalho nada de espiritualidade. Honestamente, ele trabalha, e com o que ele trabalha, ele confirma ser o que faz, demonstrando claramente para todo mundo. Inclusive, ele foi professor do meu enteado Felipe. É só conferir. Ele é muito bom no que faz e verdadeiro. O que importa aí é a verdade. A verdade tem que ser apresentada, mostrada e credenciada de forma absoluta, sem dar margem a qualquer dúvida que possa vir pairar. Então, preste atenção. Eu coloquei umas imagens bastante convincentes que, por favor, prestem atenção. Obrigado pelo convite. Você é hipnólogo, é isso? Sou hipnólogo. Faço show de hipnose, faço tratamento de hipnose, faço treinamento de hipnose, ajudo as pessoas com hipnose. Que a neurociência explica isso muito bem. Então vamos embora. O que é que você vai fazer vamos primeiro? Lá? Nós vamos fazer um teste para nós chamarmos as pessoas mais sensíveis. Tá. Então, funciona assim, ó. Tá, galera, vamos lá. Cruzem as mãos assim, como se eu fosse dar um tô de mal aí. Vira para fora. Olha fixamente nas suas mãos. Eu vou contar até 10 e as suas mãos vão estar completamente coladas. Você vai tentar separar seus punhos, vão perceber que ela colou. Se a sua mão colou, apenas levante ela que nós vamos soltar. 1. Olhe fixamente as suas mãos. 2. Imagine as suas mãos colando mais e mais. 3. Quanto mais ouve a minha voz, mais colado fica. 4. Braços bem esticados, cotovelo bem reto, os dedos bem colados. 5. Sinta as suas mãos colando mais e mais. 6. Veja as suas mãos completamente coladas. 7. Quanto mais força fizer, mais colado fica.
8. Se concentre completamente nas suas mãos. 9. Vai tentar soltar e não vai conseguir, está bem colado. 10. Tenta soltar e não consegue. Quem colou a mão? Levanta a mão aí. Vem aqui. Ai, meu Deus. Vem aqui que eu solto aqui. Um monte, vem aqui. Um monte, gente. Quantas pessoas eu posso trazer aqui? Doutor, doutor que eu posso te chamar? Não sou doutor, Ou Tesser, né? Tesser. Quantas pessoas, Tesser? Vocês ficam que? Fica aqui. Como é que é seu nome? Fernanda. Fernanda, nome da minha filha número 3. Você é? Márcia. Márcia. Mateus. Mateus. Romário. Romário. Vocês ficam com a mão colada ainda. Quem está aí, ó, quem está aí com a mão colada, presta atenção. Quando eu disser 3, vai soltar. 1, 2, 3, pode soltar a mão de vocês. E vocês ficam com a mão colada. Fernandinha, presta atenção na sua mão. Quando disser 3, a sua mão vai soltar automaticamente. 1, 2, 3. Agora em seguida, veja o que o mestre, outro mestre de hipnose, que aliás faz um trabalho belíssimo para tirar dor, aliviar dores dos pacientes do Hospital das Clínicas, o HC aqui de São Paulo. Ele colabora muito e voluntariamente, sem levar nenhum din-din. Ele trabalha voluntariamente para ajudar na anestesia. Imagine uma pessoa com um problema de queimadura que não consegue resistir um toque, por mais leve que seja, porque queimadura é queimadura. E imagina uma agulha com anestesia, praticamente inviável. Ele com hipnose ele retira a dor das pessoas. Anestesia, como é o nome da outra palavra que também significa perder a dor? Analgesia. Anestesiar é uma coisa, causar analgesia é outra. Isso a gente consegue com hipnose. Eu digo a gente porque eu também consigo fazer isso e de forma bem eficaz, modéstia, a parte falando. Então veja o que o professor Pablo Puentes tem a dizer no programa do Jô Soares e que eu coloquei neste vídeo. Por favor, preste atenção. Pode, por favor, fica à vontade. Por favor, coloca a mão assim, todo mundo. Ahí está. Para frente, para frente. Olhem fixamente sus dedos. Voy a comenzar a contar de 1 a 10. Cuando a contagem llegue a 10, van a tentar soltar y no van a conseguir. Olhem fixamente sus dedos. 1. Imaginen que tem un cemento rápido que cola sus dedos. 2. Os brazos bem esticados. 3. Completamente colados y grudados. 4. Cuanto más tenten soltar, más colados fican. 5. Cuando llega a 10, van a tentar soltar. Quien no consiga, por favor, levanta las manos bien coladas. 7. Los brazos bien esticados, sus dedos bien colados. 8. Completamente colados y grudados. 9. Tentan soltar y no consiguen. 10. Bien colados, bien colados. Quien no consiga soltar, que levante las manos para cima, por favor. Quien no consiga, levante las manos. Pasen, pasen, por gentileza, pasen. Los que están con mão coladas, pasen, por favor. Vem pra cá, vocês estão com a mão Pasen, colada. pasen. Sin temor. Também cai igual. Vem cá, por favor. Como é teu nome? Daniele. Daniele. Olha aqui. Pega 3, solta. 1, 2, 3, solta. Não solta. Vem aqui em cima, só para eu mostrar isso aqui ao povo. Deixa ele passar aí. Aleluia. Abre o corredor, tem gente entrando ainda aí, ó. Tem gente entrando, abre o corredor. Olha aqui, qual o seu nome? Silvanildo. Silvanildo. Você puxou, tentou soltar? E a partir desse momento que lançou essa palavra, um espírito por nome de tranca-rua começou a trancar a vida dele. Pois é, pessoal, aí, veja bem, não tem nada de tranca-rua aí, não tem tranca-avenida, não tem tranca-rodovia, nem coisa alguma de espiritual ou paranormal. O que esse cidadão, mercador da fé, está fazendo é de uma desonestidade monstruosa. Ele está enganando as pessoas com técnicas de hipnose, que eu volto a afirmar. A hipnose, quando bem feita, devidamente com escrúpulo e não com inescrúpulo, com ética, com moral, com profissionalismo, ela pode resolver problemas muito sérios, como vício, como transtornos, vários transtornos, ansiedade,
tantos transtornos que a ansiedade pode vir a causar. Eu sei disso porque estudo muito isso há muito tempo. Então, por que essa gente é tão desonesta dessa forma? Porque tem dinheiro total? Será que dinheiro justifica fazer tanta gente de bobinha dessa forma? Pessoal, vamos ficar espertos, vamos acordar. A mesma coisa, esse outro profissional de hipnose que faz hipnoterapia, que faz tratamento com o mesmo assunto e com honestidade, ele diz o que está fazendo. Ele não diz que é paranormal, que é espiritual, que está vindo do céu ou de forma extrafísica. Ele é bem claro, é hipnose. Hipnose há mais de 4.000 anos é conhecido. Então é uma coisa natural, que ocorre naturalmente com o ser humano. Não é espiritual, não é do demônio e não é, enfim, é do ser humano com o ser humano. Isso já explicou também uma pessoa que eu admiro muito e acompanho os vídeos dele, que é o Samer Spencer, cara fabuloso total, que é muito honesto, muito ético, e aplica essa virtude, ele fala dessa virtude. Então, diferentemente desse cidadão que convence tanta gente porque usa o nome de um ser espiritual maior. Então, é isso aí, pessoal. Vamos acordar, vamos prestar atenção nas coisas. Vamos chegar para cá, ele vai hipnotizar todo mundo agora que estiver assistindo o programa, vai ficar hipnotizado. É isso que nós vamos fazer aqui hoje? É isso. O que nós vamos hipnotizar? De hipnose aqui com a plateia, né? Algumas pessoas duvidam da hipnose, não acreditam porque não conhecem ainda o poder que cada um de vocês tem. Então, imagine agora, apenas imagina, um tipo de cola descendo entre os seus dedos. Apenas imagina, um tipo de cola descendo entre os seus dedos. Apenas imagina você tentando soltar sem conseguir. Vai imaginando, só imagina. Imagina que você está puxando muito forte. E quanto mais você puxa, mais colado fica. Só imagina. Imagina que você está puxando muito forte. E quanto mais você puxa, mais colado fica. Agora sim, os seus dedos estão completamente colados. Pode abrir os olhos. Quanto mais você faz força, mais colado fica. Puxa forte. Quanto mais você faz força, mais colado fica. Quem está com os dedos colados, fica de pé fazendo favor. E vem aqui na frente. Só vai descolar aqui na frente. Os dedos estão completamente colados. Pode vir, pode vir. Quem está com os dedos colados, pode vir para cá. Pode vir para cá. Pode vir para cá. Os dedos completamente colados. Completamente colados. Pode fazer força à vontade. Quanto mais você faz força, mais colado fica. Pode fazer força à vontade. Pode fazer força à vontade. Pode fazer força. Só vai descolar quando eu mandar aqui, ó. Pode fazer força. Quanto mais você faz força, mais colado. Pode vir, pode vir. Só vai soltar aqui, ó. Pode fazer força. Pode fazer força. Vai soltar. Quem tá aí com o dedo colado, vem pra cá. Quem tá com o dedo colado, vem pra cá. Vamos lá. Os dedos completamente colados. Ó, são os dedos colados, não são os pés, não. Pode vir pra cá. O programa é ao vivo, né? Tem que ser rápido. Pode que vamos lá. Vamos lá. Senão, se você não vier pra cá, puxar à vontade. Pode puxar aí. Quanto mais você faz força, mais colado fica. Vem aqui, vem aqui. Deixa ela passar aí. Eu vou chamar só alguns, depois vou orar por todos, tá bom? Vou chamar só alguns aqui na frente. Olha essa jovem aqui, ó. Qual o seu nome, minha filha? Daniela. Senhor, ela é tua serva, ela está na tua presença, adora o teu nome. Mas o Aniramachoriamacai, o inimigo, Senhor, lançou o rei de Cabe, usou essa brecha para tentar destruir a vida dela. Mas a partir de hoje eu ordeno quebrada toda maldição, todo espírito de maldição, eu ordeno, sai! Em nome de Jesus. Pode soltar a mão. A igreja louva o nome do Senhor. Pois é, pessoal, agora honestamente, veja o que acontece, o que pode acontecer por uma questão mental, uma questão de cérebro nosso, de aceitar as coisas. Se eu aprendo alguma coisa, é porque eu aceitei aquela coisa. E é muito fácil, fica muito mais fácil aceitar quando você é levado para um local em que você procura supostamente ou por acreditar que vai receber o que você espera, você cria expectativas e ali são enfiadas coisas na sua cabeça de forma que
você acaba levando tudo aquilo como coisa verdadeira e isso passa a ser uma compulsão, pode passar a ser uma compulsão na sua vida. Torna uma coisa como condicionada. Você ouve, venha, compareça de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo também, venha todo dia e seja ofertante, compareça. Se você não vier, você tem o castigo daquele que o Dante Alighieri criou. Não, Dante criou Dante Alighieri criou o inferno. Depois eu vou falar aí de Hades, né, coisa da mitologia grega. Primeiro é Dante Alighieri lá na Europa. Os habitantes dele, coisa da Grécia que já, né, o Hades, por exemplo, mitologia. Mas se você acredita, é como você acreditar no feitiço, ele passa a existir. Eu faço um feitiço para você. Mas se você não acredita, você não vai ter o efeito desse feitiço. Mas se você acredita, você pode se perturbar, inclusive atravessar uma rua pensando no feitiço e esquecendo do carro que vem e te atropela. Coisa simples assim que a gente precisa prestar atenção, mas que normalmente deixamos passar de forma distraída. Então preste atenção neste mestre, que é o mestre Antônio Carreiro, que já esteve no Globo Repórter por algumas vezes, fez demonstrações. Ele é mestre e doutor em ciências pela UFBA, Universidade Federal da Bahia. Mestre Antônio Carreiro, ele explica umas coisas. Preste atenção, por favor, na forma que ele explica as coisas. Não precisa seguir o que ele está fazendo, mas seja honesto consigo mesmo, dentro do seu quarto, em algum lugar, né? Só você lá, preste atenção. Depois, né, tire suas conclusões, ok? Right? Também analisou, não é dele isso, tem antecessores, eu não vou falar muito por falta de tempo, mas ele analisou que o toque seria o tato, portanto, um sentido que te leva ao transe muito rapidamente. E essa onda de eu colocar a mão na testa e o cara cair se chama toque de Charcot. Eu fiz ontem isso aqui, adoidado. A igreja faz isso exatamente sem nenhuma diferença. Na igreja, normalmente você tem o pastor, que é um orador, e com certa eloquência, porque há uma expectativa no que ele fala, embora eu não concorde com nada que ele fale, mas há uma expectativa. Tem os obreiros que ficam na lateral, né? E invariavelmente ali vai acontecer tudo que você tem previsível e claro na hipnose. Exemplo, eu ontem fiz um teste aqui, vocês ficaram de pé para quem balançava mais. Quem balança mais é mais suscetível, esse vai ser induzido com mais facilidade. Na igreja todo mundo fica com a mão para cima, né? Porque com a mão para cima, distante, você está observando quem balança mais, é o suscetível. Quem emergentemente cola nele é o obreiro, né? Quando ele vê balançando, ele cola de junto. Para que você possa ter uma análise mais contextualizada, houve uma época que ele estava falando no óleo ungido do Espírito Santo, depois na chave de Israel, figuração não sei das quantas. Na época do óleo ungido, o cara chegava com uma vasilha, com água, obviamente, metia a mão ali dentro e colocava na mão do cara. E dizia, esse é o óleo ungido do Espírito Santo, né? Esse tocar na testa com óleo é o toque de Charcot. Ele vai cair com certeza. Eu vou encostar o óleo de Israel, quer ver?
pessoa for muito suscetível, a primeira reação dela será travar a musculatura toda. Você viu aqui ontem com algumas, provavelmente você vai ver isso bem mais acertado. Trava toda a musculatura, entre rigidez. Essa rigidez é um sintoma de hipnose. Olha a maneira que está aí. Olha como está o corpo da doutora. Olha as mãos da doutora aqui. Atenção, hein? Os profissionais liberais que de repente não conseguem arrumar um trabalho. Segundo, se ela for muito suscetível, vai virar o olho todo, né? Já fica com cara de demônio, né? Agora fica meio complicado. Aí o obreiro entra em ação, é ele que primeiro induz. Ele vai aplicar um troço chamado judô japonês. Você vai entrelaçar os dedos aqui na pontada da cabeça, apertar isso e apertar sobre as orelhas. Se você tiver não vai, mas não vai, eu fizer isso, você foi. Tranquilo. Isso é uma técnica usada pela escola russa. E aí ele vai fazer esse judô japonês e traz essa figura até o cachorro. Bota lá. Depois traz outro. Depois traz outro. Logo, logo você vai ter uns 20 endemoniados, né? E aí o pastor, que agora assume, ele pega geralmente no cabelo, né? Traz e diz assim, aí ele vai demonstrar. Ele vai fazer exatamente essas perguntas. Vem cá, demônio. Já chamou, já está induzindo, né? O que é que você quer fazer na vida dela, demônio? Ele não está perguntando se demônio, ele está induzindo. E aí é óbvio que nenhum demônio faz alguma coisa que preste na vida de alguém. A resposta imediata é bem rápida e conclusiva. Eu vou roubar com a vida dele, eu quero matar ele. Então, você deve ter visto pela Record aí afora. Aí, ele vai fazer uma série de induções, reforçando a ideia do endemoniamento, para logo depois praticar o exorcismo. O manifesta para queimar as trevas. O manifesta agora para queimar. O manifesta agora, vai. Das costas dele, sai das costas dele. Exu da morte. Exu da morte. Exu da morte. Sai! 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 Pelo sangue de Jesus. Sai! Acabou isso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Tá vendo? O demônio está roubando com a vida dela. Como é seu nome, demônio? Como é seu nome, demônio? Eu já induzi, eu quero só a resposta. Dentro do referencial histórico que essa pessoa tem, ela vai jogar o nome. Seria a resposta para aquela sugestão que para ela vale convicta porque ela está sem crítica, né? Portanto ela está inconsciente e está sem crítica. Como é o teu nome? Legião. Mas o nome? Quem é o chefe da legião? Lúcifer. E aí responde, né? O nome vai desde de entidades ditas de candomblé ou de umbanda, ou seja lá do que for, depende muito da cultura de quem está ali. E aí o cara diz, acabou com 7 pedras, está falado, já falou, já declarou. Agora eu pego essa figura e falo para a plateia. Tá vendo? Para eles ficar livres do demônio, vai ter que vir aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta e ser ofertante. Isso que eu estou dizendo é a mesma coisa que ontem eu disse aqui, que quando eu falar a frase você vai cair, ou quando eu apontar para o chão você cai. São chamadas sugestões para hipnose. Isso vai ter uma função compulsiva na vida dessas pessoas e a cada vez que ela entrar no processo, mais compulsivo será a frequência e mais compulsivo será o dízimo. Não existe dúvida. Para eu tirar alguém aqui de transe, ontem, eu fiz aquela contagem de 1 a 10. Né? O pastor faz alguma coisa parecida. Ele vai segurar pelo cabelo e vai dizer, agora eu vou tirar porque só Cristo vivo na minha igreja é capaz, e bam, caixa de fósforo. E aí ele começa. Segura a cabeça e fala assim, sai demônio. Esse equivale a 1 a 10. Vou contar mesmo? É importante dizer aqui para concluir que o vídeo foi mostrado com mais ênfase na questão da hipnose em que é possível grudar os dedos. Aquela forma de apresentar que foi bastante convincente pelo pastor, e ele dava, mais uma vez vou dizer, ênfase, né, nos conceitos dele de sistema de religião, que aquilo venha a ser obra
do Espírito Santo, que tem a ver com o extrafísico, o transcendental, que só ele, com a possibilidade de receber misteriosamente do além essa ímpar e única questão, essa ímpar e inigualável mensagem e poder. Não é verdade. Puderam aí demonstrar com muita clareza e até com explicações verbais, não só as demonstrações que foram feitas gestualmente, mas os profissionais, os mestres da técnica, a verdadeira técnica. Isso já acontecia no tempo da Babilônia. Isso é hipnose, pessoal. Isso tem registro desde os hieróglifos, pinturas rupestres praticamente já demonstravam isso, já descreviam isso da forma que eles podiam descrever graficamente naquele tempo, e que em nosso tempo a gente pode constatar que era aquilo, que pessoas pareciam estar submetendo aos seus mestres, aos seus sacerdotes. E, na verdade, hipnose não é submeter ninguém, é o contrário. Quem parece ser a vítima, muitas vezes tem uma demonstração meio, digamos, de submissão, de obediência. O que ocorre, na verdade, é que um foco muito forte e intenso aquela pessoa está tendo, ela não está dormindo, parece dormir, e o nome sugere, hipnose, né, vem da palavra grega, por causa do deus grego chamado Hipnos, deus ou deusa, deus grego, e James Braid, acho que século XVIII, criou o nome, ele que inventou o nome hipnose, por parecer que a pessoa está dormindo, mas não é dormindo. Porém, nos cultos, aliás, tudo que venha a ser culto, estou dizendo que venha a ser ritual, com batucada, tem ritmada, cadenciada, música assim, que começa a causa uma mudança aqui nas ondas cerebrais, mudando de teta, alfa, beta, faz uma transformação. E essa queda, um monte de coisas que eu conheço bastante, porque eu já estudo isso há um certo tempo. E tudo isso são técnicas, isso com um acréscimo, munido do efeito maior, que é a sugestão, ou local onde tudo parece culminar, tudo parece de fato você entra num ambiente em que você está predisposto a ir para realizar ou conseguir alguma coisa. Você entra num estado, você já entra naquele local com um estado de sugestão, você já entra sugestionado. Dali para você entrar num estado de transe mais intenso, até parecer que é um pulo. Basta algumas mexidas nas técnicas, coisas que os pastores fazem muito bem, porque eles são a liderança, eles são as autoridades do local. E aí fica muito fácil. Ló já fazia isso, isso é bíblico e tal. A gente tem prova disso, né? Sendo o Ló que foi aquele personagem lá, fazia aquilo lá, acontecia aquelas derrubadinhas, aqueles tombos, né? Eu conheço a técnica de Ló, que era usada naquele tempo, e é bem eficaz. A pessoa fica atrás, junta os pés,
e faz o balanço. Aí tem a amígdala, quando você faz um certo movimento, tanto para frente como para trás. Aliás, esse é o maior medo que uma criança tem. Os únicos medos que uma criança vem tendo, as únicas coisas que uma criança vem trazendo quando nasce, né, são essas duas coisas: medo de cair e medo de barulho. O medo de cair é o primeiro, né? Qualquer balanço causa. Quando você vai pegar um bebê, bebezinho, bebê, né? Muito cuidado, porque esse movimento para ele aqui é um terror. Quem brinca com criança, né? Tô falando brincadeira de mau gosto, ou às vezes até por ignorância, por desinformação, faz certos movimentos. Para criança aquilo não é nada engraçado. Mas enfim, ela não vai entrar no estado de transe por causa disso, mas a pessoa com uma certa sugestão, com a crítica baixa, o que acontece quando a pessoa tem crítica baixa? Que ela não está mais se firmando, se apoiando pelo consciente, ela está deixando o inconsciente aflorado, de forma que quem está sugestionando, quem está sugerindo, já entra direto no arquivo do não consciente da pessoa. E é ali que estão os traumas, ali é que está a raiz, o fundo de todas as emoções, e por isso é muito fácil você tirar vícios, você mexer com os transtornos. 80 e tantos % das doenças que uma pessoa tem normalmente, 85% é de fundo ou de componente emocional. E com a hipnose você sabe acessar isso daí. Gagueira, a pessoa deixa de gaguejar, e é muito eficaz, que eu conheço, eu sei que é assim. Enxaqueca, cólica, dores em geral, para anestesiar, para fazer. Enfim, a hipnose é uma maravilha. Eu não estou dizendo isso daí porque vou ganhar nada com isso. É simplesmente para demonstrar uma coisa que eu conheço bem e que é utilizada por esses hipócritas, esses desonestos, que vêm esses anos todos. Aliás, isso vem desde o tempo de Mesmer, Anton Mesmer. Aquilo era utilizado como se fosse exorcismo. Não existe nada espiritual. As pessoas veem espírito, veem demônios nas coisas. Elas não têm noção do que é isso. Afirmam coisas que elas não sabem. O nosso cérebro é capaz de coisas incríveis. Se você começa... Você é figura de retórica. O fulano lá tem um princípio de derrame. Eu estou falando de um princípio. De derrame cerebral, hemorragia cerebral. Nome mais técnico, médico seria... bom, não me lembro agora. Eu até me lembro, mas não vou me ater a isso. Na beira de um rio, você está pescando, de repente o rio começa a correr, ou fazer o curso contrário. Foi o que aconteceu com o pai de um amigo meu lá de Santa Rita do Passa Quatro. E ele caiu lá dentro. Quando foi levado, ele não morreu. Olha, eu estava vendo o rio voltar, tal. Até falei com vocês no momento, antes de perder a consciência. O cérebro faz isso. O cérebro provoca uma coisa chamada alucinação aleatória visual ou alucinação aleatória auditiva. Sabe, o sujeito parece um malucão, tá na rua, e ele começa a parecer que está ouvindo coisas. Ele parece que está vendo coisas. Tem muita coisa para ele ver, mas estou falando, me referindo a coisas que não existem ali visualmente para ele. Tal. Ou coisas que existem, mas ele não vê. Coisas que... sons que ele parece ouvir, mas isso não é demônio. Isso é o próprio cérebro que produz. Hoje em PET scan já está provado isso. A ciência já provou isso daí. É que esse pessoal aí tem muita tendência a não gostar. O pessoal do outro lado aí, a não gostar de ciência. Ciência é podre, ciência não presta. No entanto, não desgrudam de um carro bem equipado cientificamente, de um celular maravilhoso com tecnologias que não caem do céu. Isso é produto da ciência.
Tudo isso daí, quem é que vai negar isso? Eu quero ver alguém negando, né? Negando e provando. Uma coisa é negar, total. Outra coisa é provar o que garante e o que está sendo garantido e o que está sendo negado. A prova disso é que, né, que são outros 500. O cérebro produz muita coisa boa. A prova disso eu estava vendo num artigo da revista Super Interessante, que eu assinei bastante, desde no meu tempo, 1988, comecei a assinar essa revista, passei um tempo assinando, e agora eu não assino mais, mas eu leio. Eu gosto mais agora da Galileu, da Scientific American. Eu gosto das revistas cientistas. Eu leio outro livro científico também, de capa preta, interessante também, tem coisas bacanas lá, né? Mas, olha, pessoal, né, será que vocês estão lendo ele direito? Porque tem muita contradição ali, hein? Muita discrepância. No primeiro lá, né, o Antigo Testamento, agora já falei, né? E o NT, Novo Testamento, também, né? Paulo dava umas viajadas na maionese, aquele pessoal coletor de impostos lá, como um deles, o Mateuzinho. Olha, o Mateus, acho que ele, Facebook dele devia ser lotado. Bom, não é brincadeira, eu estou falando de honestidade. Quem acredita tem a tendência a... Eu estou falando de crença religiosa, de superstição. Sabe? As pessoas não param para prestar atenção, né, em coisa, no que faz sentido, naquilo que procede, parece. Elas não querem pensar, é mais fácil ligar uma televisão, sentar no sofá e acreditar no que está sendo passado ali. Ou desligar a TV porque alguém falou em algum lugar lá com certa autoridade que a Babilônia que está passando isso, né, só causa uma má influência. Pô, eu tiro as minhas conclusões vendo. Até a Bíblia eu leio. Para eu falar dela, bem ou mal, eu leio. Eu já li. Comecei lendo há muito tempo, quando era muito religioso. Muito não, mas era. Né? Mais por causa da minha mãe. Mas o Pentateuco, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, falei 5. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, isso, 5. Os livros de Moisés, que Moisés escreveu depois da morte dele, 500 anos aproximadamente. Enfim, mas isso não interessa. O que interessa é a gente prestar atenção naquilo que a gente está acreditando e naquilo que a gente faz até preconização. A gente espalhar a palavra tem que ser a palavra certa. Espalhar a palavra simplesmente porque, como compartilhar bobagens que tem no Facebook, por exemplo, eu vejo um cara cometendo uma asneira aí, falando asneiras sobre o sistema Cantareira. Um tal de Rubens, aquele Rubens Teixeira, falando Hello? Alright, não, that's ok, tô vendo. Não tem problema. Rubens Teixeira. Não foi ele que me assustou, não. Foi outra coisa aqui. Depois eu corto, eu faço a edição aqui. Eu tô usando um editor bem simples, mas é bacana. Bacana também. Eu uso um melhor que não estou usando agora, mas enfim. Então, esse tal Rubens Teixeira, um conspiracionista provocador, um cara que é apaixonado por ele aí, um cidadão aí, ignorante pra caramba, opa, não era isso que eu ia falar, hein? Eu quis aquela vasilha de descascaralho.
Eu comprei uma vasilha que descasca semente, descasca alho, então quando eu pego ela eu uso para descascar alho, entendeu? Então, esse cidadão, ele subiu para a página dele no Facebook e teve a espantosa ou as espantosas visualizações de 1.300.000 visualizações em uma semana sobre o Cantareira que estava transbordando. Tinha água para todo mundo ali. Pô, o país não estava chovendo e até agora está com pouca chuva. Esse sistema Cantareira, tanto Billings, Cantareira e blá, blá, não tem água para abastecer um universo de cidades desse aqui, uma metrópole, uma mega cidade como é São Paulo. E vem esse cara falar uma mercadoria dessa e convence todo mundo. Isso foi compartilhado. Se as pessoas receberam, se ele teve essas visualizações, ele teve. E o cara, admirador dele, apaixonado por ele, que subiu para a página dele o vídeo, teve a assustadora quantidade de visualizações, de 1.300.000 visualizações em uma semana. E quando eu disse para uma conhecida nossa aqui, around us here, not far from here, ela me disse: nossa, eu também compartilhei, não é verdade não? Falei, pô, bastava olhar para o céu, estava chovendo, tinha chuva nesse tempo? Não tinha. Estava faltando chuva, faltando chover. Né? A água que a Bíblia disse que tem um reservatório lá em cima, outro embaixo, que Deus fez água e Deus fez água embaixo e Deus fez água. Não fez, a água ela evapora aqui, ela sobe, ela condensa, ela se transforma. Aí tem uma peneira onde não, tem uma peneira não. A água cai porque, né, e as nuvens não são tão altas assim, elas não chegam a ser mais altas do que o Everest. Tanto é que o dilúvio, por exemplo, não cobriu o Everest. Por quê? Porque se ele foi produto de uma chuva, vem aqui, cientificamente, a ciência da Bíblia confirma que parece que tudo foi inundado. O Everest, lá no Himalaia, aquele morrão alto lá, né, aquele monte Everest, ele é impossível, só milagres de Apolo, para a água passar por cima dele. Porque as nuvens, no máximo que elas vão, 7.000 e poucos metros de altura. O Monte Everest tem mais de 8.000. Então, a base das nuvens, onde a chuva começa a cair, não tem nem essa altura que eu mencionei. Então nunca choveu no Morro Everest, no topo dele. Na base, ou do meio para a base, é possível. Né? Agora, o que é impossível também, é um dilúvio universal. Não tem como isso acontecer. Né? Choveu lá no Mediterrâneo, choveu lá no povo lá de Israel, Egito, e para meio todo ali, tudo bem, choveu pra caramba, mas é localizado aquilo lá. Os caras confundiam dilúvio com chuva local, porque eles conheciam, na Bíblia, no Velho Testamento, o mundo existe só Israel, o povo de Israel, não existe outro lugar. Né? Quando alguém vem falar que já previa avião, é porque eles falavam de pássaros que voavam naquele tempo. Hoje a hermenêutica dos bons articuladores aqui de púlpito, eles dizem que aquilo era, já se referindo aos aviões, eles já estavam fazendo uma previsão, uma projeção, uma profecia. Aliás, profecia, vem cá, profecia. Profecia é outra bobagem. Você já viu profecia ser localizada na Rua Santo Antônio, no número, não vou falar o meu número, no número 2013, não, 13 também não vou falar porque é superstição. Aí onde tem aquela escada, não, escada também não dá, peraí. Bom, Rua Santo Antônio, número 2100. Vai acontecer no dia 23 de junho uma explosão no posto de abastecimento, aí dá o número, dá o posto, aí o que vai explodir? A gasolina. Não tem exatidão na coisa, é tudo encaixe. Eles conseguem fazer encaixes maravilhosos com aquilo. Tudo encaixado de forma a convencer
que eles estão acertando. E a pessoa que está predisposta a acreditar, ela vai acreditar, e é até perigoso. Por exemplo, as pessoas são muito levadas a crer mesmo, porque a gente evoluiu para crer. A gente tem biologicamente a gente foi evoluído para acreditar. Por isso que muita gente fala, você não acredita em nada, simplesmente porque excluiu um dos deuses, por exemplo, né, com relação aos outros que acreditam em todos. Você não acredita em nada? Poxa vida, você é vazio? Pô, eu acredito em tantas coisas. Mas coisa demais mesmo. O que importa é acreditar em coisas existentes, verdadeiras. Entendeu? Se o filho pedir para um Papai Noel que quer uma bicicleta, ele vai dar a bicicleta. Não vai. Não vai. Pedir para o pai dele, às vezes, vai dar. No meu caso, por exemplo, meu filho pedia a bicicletinha dele, você pediu para alguém, para o Papai Noel. Eu falei, não, esse não existe. Pede para o papai Gerson aqui, que aliás você nem precisa pedir, eu vou comprar para você, na medida do que eu posso. Não vou comprar para você alguma coisa que eu não possa comprar, e que você não possa usar também convenientemente com a sua idade, Eu pensava nessas coisas, eu penso nessas coisas, e por aí eu não sou melhor do que ninguém, mas vamos usar o que a gente tem de precioso, que pode bagunçar a nossa cabeça, mas pode ajudar em tudo. Como eu digo bagunçar, é sério. Se você chega num restaurante achando espertinho, eu selecionei tal prato e vou... lê do engano, porque se... perdeu aí, Playboy, porque se o cara do restaurante colocar lá 3 valores, ou um cinema colocar pipoca média, pipoca pequena, média e grande, a média ele colocar um preço próximo do maior. Veja isso, o Google está lá, vê, né, questão de lógica e tal. Ele detona, você vai comprar o que o seu cérebro propõe e o que os espertos já programaram, né, que é um engodo, uma armadilha bacana para o cérebro da gente. Né? Você chega numa loja de sapatos, se eu sou um vendedor e eu recebo lá o meu cliente com empatia, com rapport, o cliente né, mais espirituoso e tal, aí eu chego nele também, o senhor gostou do meu produto aqui? É uma remessa, né? Eu vou vender para ele gelo, né? Eu vendo dessa forma gelo para esquimó. E eu vou vender aquele meu produto para aquele cidadão. Eu não faço isso daí porque eu sou muito tranquilo com a questão da ambição. Quem me conhece sabe disso. Senão eu ficaria... Né, não diria bem, mas ficaria com minha conta bancária bem, mas para muitos isso aí é muito especial. E a gente precisa de dinheiro também. Só que eu não preciso de dinheiro induzindo pessoas cujas mentes no sentido de cérebro, nesse sentido que existe, tem uma predisposição muito a ser levada por coisas muito irracionais. Pô, se eu falo que tem um carro ali, eu vou ligar e vou sair com ele em nome de um ser maior, mas ele não tem mas eu vou porque eu acredito, eu tenho fé. Eu estou acabando de atestar que esse pessoal vai acreditar em mim. E vai acreditar em mim. Por incrível que pareça, o irreal, o surreal, parece não existir para esse pessoal. E a gente que não tem inteligência? Necessariamente não. É a tal da inteligência seletiva. No momento que você chega numa coisa que eles têm por tradição, que é algo, digamos, antigo, que os avós já diziam, que é algo tradicional, imexível, né? Então eles bloqueiam a tal da inteligência seletiva. Eu sei isso, eu sei física assim, sei, explicar quase o inexplicável, mas
falar do meu, né, do meu Senhor, por exemplo, assim, por mais evidente que seja, por maior demonstração que tem, por maior falta de evidência que tenha naquilo que a unanimidade afirma, você está falando bobagem para essa pessoa. A inteligência seletiva dele, já estou dizendo, é seletiva. Ele seleciona para aquilo não funcionar, ele vai perder o interesse total. Se você mostrar para ele um objeto de crença dele, como aconteceu agora, dia 13, dia de Santo Antônio, uma casa de um pobrezinho, aí, uma pequena casa, bem pobrezinha, normalmente incêndio acontece em casas mais pobrezinhas, né? A não ser nesses mercados ou os postos de gasolina lá, é quase óbvio, porque com tanto combustível, né? Se bem que posto de gasolina, posto de combustíveis ou postos, bom, isso não interessa. Uma casa de travesseiros, por exemplo, a tapeçaria pega mais fogo. Não sei, acho que é pela questão óbvia, né? Se bem que gasolina também é óbvia, bem inflamável, mas ela já está mais conduzida, mais engarrafadinha lá dentro, tá presa, hermeticamente fechada, então é mais difícil. Mas o barraco do cidadão pegou fogo, queimou tudo. No momento que queimava, a mãe, quem viu essa reportagem vai saber, eu vi aí na televisão, a mãe já com uma certa idade não conseguia tirar o filho cadeirante lá de dentro. O filho que morava na rua em frente, na mesma rua em frente, na outra calçada, digamos, percebeu aquilo pelos gritos, né? E correu para lá e protegeu, defendeu o irmão. Onde eu quero chegar com isso? Depois de tudo queimado, restou a imagem de um santo que fica com um bebezinho aqui no braço. Santo Antônio. Entendeu? Que queimou as bordas. Mas o santo não queimou, estava grudado lá na parede, que era para ter queimado, total. Virou um caso único de proteção. Aquele santo tem poder, ele faz milagre. Ele fez milagre para quem? Para ele mesmo, então, porque ele não se queimou, mas a casa queimou tudo. E se não fosse o irmão, o próprio que fala que o santo tem poder, tivesse tirado o irmão dele cadeirante, ele teria carbonizado lá, queimado todo, a mãe dele também lá, tentando proteger, e eles foram... O rapaz se feriu também, se queimou, entrando na casa em chamas. Foi de repente, a casa em 35 minutos queimou toda, tinha muita... né, tinha os elementos próprios lá para combustão, oxigênio, como o chamado 3 lá, triângulo, oxigênio, calor, combustível, combustão, que provoca combustão, enfim. Mas é crença é crença. Ah, detalhe, falei um monte de coisa aqui, no final da hipnose, da demonstração lá, natural, real, a hipnose é isso, né? Para quem não sabe, tem um senhor lá em Abadiânia, Goiás, a minha terra, muito famoso, e um senhor rico, milionário, mega milionário, que ele só não cobra para as consultas, total, mas ele tem um hotel dele lá e ele cobra por isso, e carinho, total, em várias acomodações lá. E tem uma farmácia de manipulação que ele manda o pessoal comprar lá. Então ele não ganha do consulente diretamente, mas ele aponta. Eu tenho a minha farmácia ali, ó, e é só lá que tem esse remédio. E você não tem como ficar sem ele. Aí ele conhece técnicas de hipnose. Ele faz técnicas de neurociência. Esse cidadão é o João de Deus. Já falei muitas vezes, muito tempo atrás, desde 91, que eu falei isso em Goiás uma vez, uma prima minha de lá sorriu, não sei se ela acreditou ou não, um pouco defensiva, né, pela crença e também por causa do local, né, por ser de Goiás, eu acredito ser isso daí.
vou defender o meu time, porque eles de Goiás, se bem que tem gente da Bahia defende time do Rio de Janeiro, tal, e vice-versa. Mas enfim, João de Deus, ele hipnotiza, aí a pessoa fica num estado que você pode arrancar as tripas dela sem que ela sinta dor. Simples assim. Você hipnotiza uma pessoa, ela não vai sentir dor. Você pode colocá-la para não ver, não se lembrar, e você pode pedir, sugestionar, porque a hipnose é através de palavras acertadas e mais imagem, a imaginação. Tanto é que se eu for hipnotizar alguém que tenha sofrido um problema numa cachoeira, por exemplo, se no momento que eu estiver hipnotizando eu falar para ele, olha, achando que estou falando de uma coisa maravilhosa, olha, lembra um dia naquela cachoeira, um sol quente, causticante, ouvindo o barulho da natureza, a própria cascata, o barulho, e você vai imaginando, e à medida que você respira, você vai entrando em relaxamento mais profundo, cada vez mais. Ela se assusta e acabou, você não hipnotiza aquela pessoa mais. Por quê? Provavelmente porque ela teve um problema. Se ela tiver tido um problema com a cachoeira, ou com cachoeiras, ou uma das, né, nesse sentido, em que ela provocou um trauma nela, é justamente por causa daquilo que ela tem, os espantos, os medos, algumas coisas manifestadas agora, de outra forma, tal, por exemplo, aquilo não provoca um medo necessariamente, conscientemente, de água, de cachoeira, mas pode fazer com que ela tenha medo e pânico de escuro, de barulho de passarinho voando, de chuva caindo, entendeu? É assim que a coisa se processa. Alguém que pequeno, abriu um pequeno, assim, 6 anos de idade, que abriu um guarda-roupa e uma barata, né, bicho alado, veio de lá desavisadamente, tá na cara dela. Imagina o susto que essa criança levou. Ela pode trazer um trauma daquele acontecimento e pode ficar muda naquele tempo mesmo, imediato, ou ficar muda depois, ou gaga, um monte de coisa por causa daquilo. Na hipnose a gente faz um regresso, que é regresso de memória, não é regressão de vida passada, ou vidas passadas, porque isso é questão de crença, de imaginação. Isso não existe. Os espíritas que me desculpem, mas isso daí não existe. Como é que eu tenho tanta certeza disso? Bom, eu não tenho, mas eles também não têm. Entendeu? E se espírito desse conta do recado, tivesse alguma utilidade mesmo, o centro espírita soubesse trabalhar com isso, muitas crianças que são desaparecidas aí, provavelmente mortas mesmo, tal, só que os responsáveis, o pai, os criadores diretos, responsáveis diretos, e os interessados, e polícia e tudo mais, que quer saber a verdade daquilo, por que não vem aquele espírito de lá, né, que se comunica com o espírito, e fala, tá assim, fala com quem é o instrumento de falar, mesmo aqui em vida, com o que não está mais vivo, enfim, alguma manifestação, mas isso não acontece em invenção. Já ouvi dizer que Chico Xavier fez isso daí, mas se eu tivesse mais tempo eu falaria. Não é verdade. O próprio Amaury Pena, o neto, o sobrinho dele, declarou uma coisa que na área médica, muitos que tem questionamento, não quem puxa a sardinha para a brasa lá, sabe que ele tinha problema mental, ele tinha esquizofrenia, um estado meio leve, mas aquela vaidade, ele não se interessava muito por dinheiro, não, mas ele era um cara vaidoso, né, ao excesso, ao extremo, e ele não fazia. Os espíritas nunca fizeram isso. Houdini provou isso daí, com o caso das irmãs Fox lá, Lee, a Margaret, aquela outra, 3 irmãs Fox. Então, elas aproveitaram muito, ganharam muito dinheiro na cabeça dos coitados, por causa do cérebro dos coitados.
E Houdini programou com a mulher dele, falou, minha esposa, eu vou deixar um código aqui, e esse código vai ser o seguinte, eu acho que meu vídeo está ficando longo. Esse código vai ser o seguinte, quero ver quem vai adivinhar o código que eu estou te passando. Quando alguém te disser, Harry Houdini falou para a mulher dele. O Houdini sabia que estava morrendo porque tinha levado um soco no estômago, e a morte dele foi assim, aquele lá o escapista lá, Houdini. Né, o cara fazia um monte de coisas incríveis, assim, mas tudo físico. E ele desmascarava muita gente. Saber esses pseudo, something, psic. Esse do Padre Quevedo aí, isso é uma bobagem extrema. Esqueci agora. Falar em cérebro, né, deu problema de acetilcolina aqui. Então, Houdini morreu e aconteceu. Muitas vezes aconteceu de perguntarem para ela perguntar lá no centro espírita, ou com o espírito que estava conversando com ele ali, o que ela falou, o que ele está dizendo? Os médiums falavam, ele está dizendo que está bem, que é para você. Tá, me fale para o código dele então, que ele tem um código, fale para mim, um código que ela não explicava, né, que era ele que tinha deixado, não precisava, justo para pegar os espertinhos. Não teve um que conseguisse falar o código de Houdini, entendeu? Então, isso é uma viagem, isso é mais uma bobagem espiritual, entendeu? De espírito, de anjos. Me desculpe, mas cadê as evidências, né? Onde estão as provas disso aí? Entendeu? Eu gostaria, sinceramente, eu gostaria que metade ou menos da metade do que essa gente promete de resolver, fazer o bem para as pessoas, dentro desse contexto aí, dentro dessa proposta espiritual de fazer o bem, de resolver questões, eu gostaria imensamente que isso fosse verdadeiro, né? Seria ótimo, de fato, se acontecesse de fato, né? Não ficar na esfera do não deu certo porque você não teve fé, ou não deu certo porque você não orou direito, não deu certo porque você não mereceu, você foi, se for o caso do espírito, porque você não fez o bem na outra vida, e eu tive outra vida. Ou, enfim, no caso, enfim, algumas linhas, algumas vertentes vão dizer, não, você vai ter que passar no purgatório, um monte de coisa que os caras sabem, e o que é prático mesmo ninguém resolve, ninguém sabe. Uma pessoa que tem um problema, uma infecção, uma inflamação no cérebro, numa região do rosto, do nariz, aquela infecção pode causar, ter uma colônia de bactérias, e não precisa uma colônia de bactérias ir migrar para o cérebro, basta uma bactéria daquela para tudo transformar na cabeça dela, ela olhar para a janela, ver um demônio, aquilo que está na referência dela. Ela não vai ver, por exemplo, o Paulinho Paiacan, se ela não tem isso em referência, não existe na memória dela o tal índio lá. Então, você sabe quem é Angelina Jolie, Brad Pitt? Ah, sim, esses aí todo mundo conhece, total. Mas se ela não conhecer, total, provavelmente é o pessoal mais simples da roça, o cérebro vai, por padrão, vai inventar alguma coisa, como pareidolia, e jogar para ela, para compensar aquilo que causou a confusão. Entendeu? É assim que se processa. Então, acho que falei demais. 1, 2, 3, stop. Ok, se você viu até o final, parabéns. Você quer aprender. Você quer.